Emir tem uma conversa séria com Tufan. Durante o encontro, ele mostra todas as provas que conseguiu reunir, confirmando que finalmente encontrou sua mãe biológica. Emir, manipulador como sempre, pressiona Tufan e exige que ele agora volte sua fúria contra Kemal, tratando-o como se fosse um irmão rival. Emir tenta fazer com que Tufan direcione todo o seu ódio, não apenas contra Kemal, mas também contra sua própria mãe. Diante de toda essa pressão e da manipulação constante de Emir, Tufan acaba sem ter outra escolha a não ser ceder às ordens dele. Após Emir mostrar que sua mãe está em suas mãos, ficando cada vez mais envolvido nessa rede de vingança e destruição. Emir sai e Tufan olha para a arma. Kemal chega em casa completamente enfurecido. Ele abre a porta do quarto e encontra sua irmã Zeynep dormindo. Sem dizer nada, ele fecha a porta e sai, visivelmente perturbado. Do outro lado, Salih está muito preocupado e decide ligar para Su. Assim que ela atende, Salih pergunta se ela sabe o que está acontecendo com Kemal, porque ele percebeu que ele está muito estranho e apreensivo. Salih conta que Kemal descobriu as mensagens que Zeynep trocou com Emir. A Su, surpresa, pergunta como isso foi possível. Salih revela que Kemal pegou o celular de Zeynep sem que ela percebesse e leu todas as conversas. Salih também comenta que tentou entrar em contato com Kemal, mas não conseguiu, por isso decidiu ligar para a Su, na esperança de que ela possa fazer algo. A Su agradece por ter sido informada e imediatamente começa a ligar para Kemal, preocupada com sua reação. Kemal vê a ligação, mas se recusa a atender. Mesmo assim, a Su insiste, ligando repetidamente até que finalmente Kemal atende. Assim que ele atende, a Su pergunta se ele já falou com Salih. Ela súplica para que ele não dirija naquele estado de raiva e pergunta o que ele pretende fazer. Kemal, tomado pela fúria, responde que ela verá o que ele fará, porque isso é só o começo. Essas palavras deixam a Su ainda mais apreensiva, e ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Kemal exige que ela não fale nada para Zeynep e também não comente com mais ninguém sobre o que está acontecendo. A Su promete que ficará em silêncio e pergunta para onde ele está indo, mas Kemal simplesmente desliga sem responder. Enquanto isso, na prisão, Ozan toma seus medicamentos e começa a escrever uma carta de amor para Zeynep. Ele expressa o quanto ela faz falta em sua vida e diz que só continua respirando por causa dela e do amor que sente. No entanto, algo inesperado acontece. Alguém desliza uma carta por debaixo da porta da cela, o que chama sua atenção. Ozan se levanta rapidamente, olha pelos corredores, mas não vê ninguém. Curioso, ele pega a carta e, ao abri-la, fica completamente em choque ao ver várias fotos de Emir e Zeynep se beijando em um barco. Desesperado, Ozan repete para si mesmo que aquilo não pode ser verdade. De repente, flechas de memórias invadem sua mente, lembrando de quando conheceu Zeynep, do dia em que ela disse que estava apaixonada por outra pessoa e o rejeitou inicialmente. Nesse instante, Ozan finalmente entende que foi enganado desde o começo, que tudo não passou de uma grande armação, e que Zeynep e Emir o traíram. Consumido por uma fúria incontrolável, Ozan começa a gritar e esmurrar a porta, pedindo desesperadamente que alguém a abra. Seus gritos ecoam por todo o presídio enquanto ele, tomado pelo ódio, perde completamente o controle. Ao mesmo tempo, Nihan está no banheiro de sua casa, muito nervosa, pois vem se sentindo mal há alguns dias. Ela decide fazer um teste de gravidez. Enquanto espera o resultado, seu coração dispara de ansiedade e medo. Pouco depois, ela verifica e, para sua surpresa, o teste dá positivo. Nihan descobre que está grávida. Abalada, mas ao mesmo tempo emocionada, ela se lembra da noite que viveu com Kemal na cabana, e seu coração se enche de alegria ao perceber que espera um filho dele. A notícia a deixa completamente dividida entre o medo e a felicidade. Enquanto isso, na prisão, Ozan liga para Zeynep, que não desconfia de nada e atende normalmente, mantendo seu comportamento como se nada estivesse acontecendo. No entanto, logo percebe que Ozan está falando de maneira estranha e agressiva. Ela pergunta se está tudo bem, mas ele, tomado pela raiva, começa a tratá-la com palavras ofensivas, chamando-a de traidora e mentirosa. Ozan continua dizendo que agora entende perfeitamente por que ela queria tanto ir morar na mansão. Acrescenta que foi um idiota, um tolo que acreditou nela, e que nunca imaginou que ela fosse capaz de tanto. Zeynep, em prantos, pergunta por que ele está dizendo essas coisas. Mas Ozan, completamente dominado pela fúria, a interrompe, chamando-a de manipuladora, falsa e dizendo que ela o usou como um fantoche desde o começo. Zeynep, desesperada, tenta negar, perguntando do que exatamente ele está falando.
É então que Ozan revela que sabe que o bebê que ela espera não é dele, e sim de Emir. Ainda afirma que ela teve a audácia de se deitar com Emir na própria casa onde eles viviam como marido e mulher. Zeynep começa a chorar ainda mais, tentando negar tudo, mas Ozan não dá ouvidos e diz que viu as fotos de Emir e ela se beijando no barco. Ao ouvir isso, Zeynep entra em completo estado de choque, sem saber o que dizer ou fazer. Ozan, transtornado, continua a gritar, ofendê-la e dizendo que assim que sair da prisão, irá atrás de Emir para se vingar. Ele encerra a ligação de forma brusca e, em seguida, tenta ligar para Emir. No entanto, o telefone de Emir está ocupado, o que deixa Ozan ainda mais furioso, prestes a explodir de tanto ódio. Zeynep liga desesperada para Emir, contando que Ozan descobriu toda a verdade sobre eles. Emir, surpreso, diz que isso não é possível, mas Zeynep explica que Ozan viu as fotos dos dois se beijando no barco. Desesperada, ela implora para que Emir faça algo antes que Ozan conte tudo para todos. Na prisão, Ozan pede ao guarda que permita que ele faça mais uma ligação, mas o guarda responde que ele só tem mais 1 minuto. Ozan então decide ligar para Nihan. Ela vê a ligação, mas, tomada pela tensão, decide não atender. O que deixa Ozan ainda mais angustiado, suplicando para que ela atenda. O guarda logo avisa que o tempo dele acabou e exige que retorne à cela, afirmando que o próximo telefonema só será no dia seguinte. Ozan, tomado pelo desespero, grita e implora, dizendo que precisa falar urgentemente com Nihan e sair daquela prisão, mas o guarda o obriga a se recolher. Enquanto isso, Kemal chega ao laboratório e entra determinado. Do lado de fora, Tufan, que o seguia, observa cada movimento, empunha sua arma e espera ansioso pelo momento certo. Paralelamente, Banu aguarda na porta da para o seu casamento com Tariq. Ele chega um pouco atrasado e Banu, desconfiada, pergunta se ele mudou de ideia sobre o casamento. Tariq garante que jamais faria isso e explica que se atrasou por causa do trânsito. Ele então elogia Banu, diz que ela está maravilhosa e que mal pode esperar para torná-la sua esposa, deixando-a encantada. Juntos, eles entram no cartório para oficializar o casamento. De volta à prisão, Ozan está na cela completamente descontrolado, jurando vingança contra Emir e Zeynep, decidido a fazer os dois pagarem por tudo. Dominado pela fúria, ele quer de qualquer jeito falar com Nihan e pergunta desesperadamente aos colegas de cela se algum deles tem um telefone para que ele possa fazer uma ligação urgente. De repente ele começa a sentir fortes dores, desaba no chão e seus colegas, assustados, chamam imediatamente os guardas. Os agentes chegam e levam Ozan rapidamente para a enfermaria. Enquanto isso, Nihan está no hospital para conversar com o médico. Na sala de espera, ela observa uma garotinha que sorri para ela, o que a faz se recordar de um momento especial ao lado de Kemal, quando foram juntos ao parque para distribuir doces às crianças. Na ocasião, Kemal disse que ela seria uma mãe maravilhosa e que a filha deles teria o mesmo sorriso doce que ela. Revivendo essas lembranças, Nihan se emociona profundamente. Logo a enfermeira aparece e a chama para entrar, pois a médica já espera com os resultados dos exames. Nihan se surpreende ao receber uma pequena caixa de presente. Ao abrir, ela encontra dentro um par de sapatinhos de bebê. Assustada, ela pergunta à médica o que aquilo significa, e ele então revela que ela está grávida, explicando que aquele é o presente simbólico que o hospital oferece às futuras mamães. Nihan fica emocionada e feliz com a notícia, apesar de também se sentir profundamente ansiosa. No lado de fora do laboratório, assim que Kemal sai, Tufan tenta atirar, mas não consegue encontrar um ângulo bom, pois Kemal está sempre em movimento. Sem sucesso, Tufan guarda a arma, enquanto Kemal entra no carro e segue diretamente para o hospital. No consultório, Nihan pergunta à médica se os resultados são realmente confiáveis. Ela confirma que sim e pergunta se ela está bem. Nihan, ainda em choque, expressa sua preocupação, sem saber como proteger aquele bebê e se terá forças para enfrentar tudo sozinha. A médica aconselha que ela conte ao pai da criança, pois acredita que ele ficará muito feliz com a notícia. Nihan, no entanto, implora para que ela não diga nada à sua mãe nem a mais ninguém. A médica fica surpreso, mas concorda em manter sigilo. Enquanto isso, Onder e Vildan estão a caminho do hospital, pois foram informados de que Ozan foi levado às pressas. Vildan chora desesperadamente e Onder tenta acalmá-la, dizendo que tudo ficará bem, embora ele próprio esteja aflito. No cartório, Banu e Tariq estão diante do oficial, que pergunta a Banu se ela aceita se casar com Tariq. Ela responde que sim com convicção. Em seguida, é a vez de Tariq, que também diz sim.
Ambos então assinam um registro oficializando o casamento. Emir continua pressionando Tufan, deixando claro que se ele não fizer o que está mandando, sua própria mãe pagará as consequências. Enquanto isso, Ozan recebe uma visita misteriosa e percebe algo estranho, mas não dá para entender exatamente o que é. Pouco depois, os pais de Ozan são informados que ele sofreu uma intoxicação alimentar. Tufan então segue Kemal discretamente até em casa, sem que ele perceba, e avisa Emir. Kemal, por sua vez, irritado e nervoso, liga para a irmã e ordena que Zeynep volte imediatamente para casa. Desesperada e em pânico, Zeynep tenta ligar para Emir, mas ele não atende. Ela então procura Su, que também está preocupada, e revela que Kemal descobriu toda a sua relação com Emir e que ele a mandou voltar imediatamente para casa. Zeynep implora para que a Su vá com ela, pois está em completo desespero. Durante o trajeto, Zeynep, completamente tomada pelo medo, reza pedindo a Deus que a ajude. Do outro lado, Haki acorda e se depara com Galip diante dele. Surpreso, Haki pergunta como Galip o encontrou, e Galip responde que percebeu tudo no dia em que viu a Su na casa, ao lado de sua esposa. Galip, então, revela que sempre pensou que teria um filho, mas acabou tendo uma filha, e exige saber de Haki se a Su é ou não sua filha. Haki, em silêncio, evita responder, o que só aumenta a fúria de Galip, que o pressiona cada vez mais, o apontando uma arma. Enquanto isso, Nihan senta-se sozinha em um banco, olhando para o horizonte, profundamente pensativa, refletindo sobre o futuro de seu bebê, e então encontra sua amiguinha do parque e comenta sobre seu bebê. Do outro lado, Galip quer que Haki confirme que se a Su é sua filha biológica. Devastado, ele toma uma decisão trágica, tira a própria vida diante dos olhos de Galip, que fica completamente em choque com o que presencia. Logo depois, Zeynep chega em casa muito nervosa e encontra Kemal. Ele, com frieza, diz que sempre acreditou nela, que sempre esteve ao seu lado, e que até ignorou as acusações de Nihan por confiar cegamente nela. Mas então Kemal revela as provas que descobriu, exames que comprovam que Ozan não é compatível geneticamente com o bebê de Zeynep. Ela entra em desespero. Zeynep, chorando muito, tenta justificar dizendo que acreditava que Emir a amava, e Kemal fica completamente atônito com essa revelação. Ela implora para que Kemal não conte isso a ninguém. Kemal então revela que foi ele mesmo quem encomendou aquele exame justamente para desmascará-la, deixando claro que sabia que havia algo errado. Depois disso, Kemal ordena que Zeynep desapareça da sua vida. Enquanto isso, Emir recebe uma ligação de Tufan, que o atualiza sobre tudo e confirma que o bebê que Zeynep espera é de Ozan. Kemal liga para Emir e pergunta onde ele está, e ele fala que está em sua casa. Kemal se dirige para lá enquanto Emir prepara sua arma. Emir, mais uma vez, manipula Tufan e ordena que ele esteja pronto para atirar em Kemal assim que ele aparecer para confrontá-lo. Um enfermeiro vai olhar Ozan. Ao chegar lá, grita que o detento acabou de cometer suicídio. Vildan e Onder correm para ver de quem se trata. Nihan, que estava a caminho, sente no coração que algo muito ruim aconteceu. Onder e Vildan ficam completamente destruídos ao verem o corpo do filho. Onder não aguenta ver o filho naquela situação e tendo um infarto. Nihan não entende o que está sentindo. Nesse meio tempo, Kemal também chega à casa de Emir, eles se encaram e imediatamente parte para cima de Emir, acusando-o de ser o responsável por todo aquele sofrimento. Emir, como sempre, revida e diz que Kemal é o culpado, pois ousou se envolver com Nihan. A confusão explode. Durante a briga entre Kemal e Emir, Tufan observa escondido, esperando o momento certo para cumprir a ordem de atirar. No entanto, ele fica tão abalado ao ver os dois se destruindo que perde a mira ao receber uma ligação de Asu. No auge da tensão, Emir saca uma arma, dispara, e Emir é atingido e cai no chão. Tufan fica surpreso. Kemal, tomado pela dor e pela revolta, se entrega imediatamente à polícia e sai do local. Asu, ao chegar em casa, vê as mãos de Kemal manchadas de sangue e entra em choque. Ela segue até a mansão do Sezin, onde encontra Emir caído no chão, ferido e completamente transtornado. Logo em seguida, Nihan recebe a notícia da morte de Ozan e em total colapso. Kemal a culpa dizendo que ela sabia de tudo desde o início e completa dizendo que ela é exatamente como Emir, destrutiva e cruel.
Ao ouvir isso, Nihan surta, cai no chão e começa a gritar desesperadamente. Zeynep, que presencia tudo, também desaba em lágrimas, incapaz de acreditar no que está acontecendo. Cega de dor, Nihan culpa Kemal pela morte do irmão. Em meio ao seu desespero, ela parte para cima dele, dá vários tapas e grita, completamente dominada pela dor, pelo luto e pela raiva. Kemal, tomado por um silêncio profundo, apenas abaixa a cabeça e não reage. E assim se encerra mais um episódio carregado de tragédias, revelações e sofrimento. Este é o fim da primeira temporada de Amor Sem Fim. Então, quem você acha que matou Ozan ou se ele realmente tirou própria vida? Deixe os comentários.